Donald Trump, para surpresa de ninguém, contou com uma penca de mentiras em seu discurso de posse. Mas o Reinaldo Azevedo disse que Trump pode ajudar o Lula. Que história é essa? Eu não sei. Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Trump ajudando o Lula. Como exatamente isso funciona, Pedro? O Reinaldo voltou de férias, né, gente? E ele voltou sendo mais petista do que todos os petistas. Ele tá ali numa campanha já aberta pelo Lula 4. Ele voltou, Sofia. Na verdade, o Reinaldo faz uma tríade de textos falando a respeito da questão do Pix e do Nicolas Ferreira. E aí ele tenta conectar isso, ele diz, assim, tirando o fato, assim, tem uma visão, assim, de boa fé, assim, que tudo vai dar certo no final, mas ele mesmo admite que a eleição do Trump, o governo Lula mais fragilizado, são um prenúncio de tempos difíceis que estão chegando, né? E aí o Reinaldo escreve isso aqui, né? E eu gosto dos paralelos que ele traça. A gente estava falando dos retrocessos do centrão do Lira, na pauta do abuso das mulheres, na questão dos menores de idade, ele relaciona as duas coisas. Ele diz isso tudo é um fenômeno só. A farsa do Pix em ação justificadores e justificadoras da lógica do abuso. Vamos lá para o Reinaldo Azevedo, que não escreveu nada de errado contra o Lula no passado, não foi colunista da Veja, mas está hoje defendendo o Lula mais do que eu, mais do que Sofia, mais do que todo mundo. Estou de volta nesta segunda volta nos meus programas. Vamos bagunçar um pouquinho o coreto do reacionarismo, dos extremistas de centro e, por suposto, dos de direita. Isso é uma coisa, Sofia, que eu acho muito legal. Você pode ficar com bode do quanto o Reinaldo defende o Lula, mas ele acerta muito quando ele fala dessa coisa dos extremistas de centro, que acham que, não, a gente prende o Bolsonaro, mas vamos eleger o Tarcísio, vamos eleger o Pablo Marçal, achando que você está resolvendo o problema, e você não resolve o problema. Você está botando a extrema-direita de volta no governo. E aí ele diz aqui, não vai bater no extremismo de esquerda, Reinaldo? Agora eu vou pegar um trecho do texto do Reinaldo, que a Sofia vai concordar com o Reinaldo, tá? Vamos ver esse teste ao vivo, eu não combinei com ela. Tivesse a extrema-direita, a extrema-esquerda, a relevância no debate pudesse alterar, por exemplo, o destino das votações no Congresso, ou colaborasse para fazer os preços dos mercados, certamente eu daria um destaque para a extrema esquerda das minhas colunas. Enquanto for apenas o fantasma brandido por reacionários para justificar as suas próprias iniquidades, assim será tratado como um fator superestimado da luta política a conferir verossimilhança às hipocrisias da reação. Por uma questão de rigor intelectual, note-se, isso não implica que a extrema esquerda esteja sempre errada. A Sofia concordando aí com o Reinaldo. Eu só chamaria de esquerda radical em vez de extrema esquerda. Sim, mas você sabe que ele tá falando com o público do UOL em geral, né? Então ele tem que falar de um jeito que os caras entendem. Inafastável é a evidência que a extrema-direita nunca estará certa. Mas isso fica por outra hora, sigamos. É isso, gente. O pessoal fala aí, não, a esquerda radical tá trabalhando no governo Lula. Gente, primeiro, ela nem sempre está errada, e segundo, vamos ser sinceros aqui, não é demérito da esquerda radical. Não tem voto, não tem o mesmo voto do centrão, do Lira. Tem dinheiro. O que falta é dinheiro, esse é o problema. E se ela tiver dinheiro, ela não vai ser a esquerda radical. Também tem essa questão. O objeto desse texto é a mentira que os bolsonaristas inventaram sobre o Pix e o tratamento dispensado ao caso por certo tipo de jornalismo, ou que nome tenha, e por certo colunismo que se mostra apocalíptico quando se trata de atacar o governo petista, mas integrado ao revisionismo absolutório dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro e sua turma. Eu quero ressaltar, Sofia, esse raciocínio que o Reinaldo coloca é o seguinte. Sim, o Nicolas fez um bom vídeo, o Nicolas tem uma excelente retórica, muitos daqueles milhões eu acho que foram pagos, mas eu acho que tem nas visualizações um bom alcance orgânico que ele tem nas redes sociais. Mas
O Nicolas não teria feito tanto estrago no governo também se não tivesse um monte de gente da imprensa dizendo que o governo acabou por conta de uma questão de fiscalização do Pix. Nisso o Reinaldo tá certo. E não vamos ignorar que teve mídia hegemônica usando exatamente o mesmo discurso do Nicolas. De que o Nicolas falou, não vão taxar o Pix, mas podem taxar. O Estadão fez um editorial falando exatamente a mesma coisa. Exatamente igual. Que eu não vou ler os textos inteiros do Reinaldo, mas é isso. O que ele fala? Tem um extremismo de centro, que no fundo, gente, isso tudo que o Reinaldo tá falando, esses jargões, ele adora usar jargão, como ele falava dos petralhas no passado. Quando ele fala de extremismo de centro, o que ele quer dizer? Que a galera isentona do Estadão, ou a galera da direita liberal da Infomoney, da Exame, no final disso aqui é o bolo do antipetismo, que o Reinaldo fez parte. O Reinaldo fez parte disso aqui. E ele tá denunciando. A questão não é só o Nicolas, não é só o Bolsonaro. É esse bolo aqui que não aceita. Não aceita, gente. E com todas as críticas que se faça ao Lula. O Lula é muito conciliador, o programa dele é neoliberal. Não tô tirando isso da equação, é mesmo. É um governo que muitas vezes é um governo de centro-esquerda. Um governo que mantém programas sociais, mas agrada muito ao mercado. Mas assim, essa elite não aceita que o metalúrgico seja o presidente da República, que um ex-metalúrgico seja um presidente da República, que um cara que ficou quase 600 dias preso, sem prova, seja presidente de novo. E aí, a gente vai entrar no raciocínio do texto dele sobre o Trump. Ele diz, Trump penca de iniquidades, porque ele pode facilitar a reeleição do Lula. E aí vai o raciocínio que o Reinaldo traz. Donald Trump, para surpresa de ninguém, contou uma penca de mentiras no discurso de posse. Não seria Trump se fosse diferente. Ele evoca uma realidade paralela, muito pior do que a original, em que seus adversários conspiram contra a América, o seu povo, e se anuncia como o salvador que vai devolver o país à Era de Ouro, desde que todos se unam à vontade do líder. Raul Girardetti, como eu lembrei no UOL, um portal que reunia a opinião de colunistas, analisou a estrutura de pregação autoritária de cunho reacionário no livro Mitos e Mitologias Políticas, de 86. Trump é uma versão contemporânea, na forma cuspida e escarrada daqueles elementos estruturais apontados por esse autor. A cadela do fascismo, além de estar permanentemente no cio, como apontou Bertolt Brecht, também é antiga. E Lula no meio disso tudo. Eu chegarei lá. Estamos na estrada temporal, que a referência do Reinaldo não é mais a Hannah Arendt, e sim o Bertolt Brecht. Sim, chegamos nisso, amigos. Vamos lá mais um pouquinho. Os mercados entenderam que haverá uma cautela na questão dos impostos. O tema não se presta a uma medida barulhenta, como a primeira relacionada à imigração. Mas Trump foi perigosamente assertivo em outro tema. Ele anunciou que vai tomar o canal do Panamá, que estaria sob controle da China, que sobretaxaria especialmente os navios americanos. Não há uma gota de verdade em tudo isso. Na questão ambiental, há obviamente o primeiro abalo, no conserto possível das nações, já tão precário e, como se sabe, ineficaz para impedir a elevação de 1,5 na temperatura média do planeta, que aumentou 1,6 no ano passado. O novo velho mandatário não está nem aí, anunciou o desmonte da agenda ambiental e o governo americano, mais uma vez, resolveu se retirar do Acordo de Paris. Também está fora de novo da Organização Mundial da Saúde. E aí, Lula e Trump, na reunião ministerial ontem com os ministros, Lula disse uma coisa certa sobre as eleições americanas. Tem gente que fala que a eleição de Trump pode causar problemas para a democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo americano melhore e que os americanos possam continuar sendo um parceiro histórico. E ainda porque, da nossa parte, nós não queremos briga com ninguém, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Rússia, nós queremos a paz. Lula estava bastante sereno. Destaco que, sem ser hostil aos Estados Unidos, evidenciou que existem outros atores do mundo, não é mesmo? Anunciou que está muito bem de saúde, traduzo, é evidente a sua vontade, que é disputar a reeleição em 26. A extrema-direita e mesmo alguns que se querem direitistas democráticos tratam o presidente americano com uma sabugice vergonhosa, ainda que a uma razoável distância.
Em mãos habilidosas, pode ser relativamente fácil passar adiante a leitura que o embate em 2026 se dará entre Lula, um líder que defende interesses nacionais, e fulano ou fulana, um subalterno do chefão americano. Por isso, Sofia, que retomando aquela pauta que você gosta bastante, o governo Lula não pode explorar petróleo da foz do Amazonas. O governo Lula tem que encampar nessa metade final a pauta ambiental de um jeito que não foi feito nos 2 primeiros anos. Porque aí ele vai ter força para encarar um candidato do trumpismo, porque é isso que também vai acontecer. Sem o Bolsonaro com a força política de então, o negócio vai se reconfigurar. E eu acho que o Reinaldo tá certo. Tem uma lógica de torcedor? Tem. Ele tá claramente do lado do governo, isso não há nenhuma dúvida. Mas assim, tira o partidarismo do Reinaldo. Ele tá certo na avaliação. Se o governo tomar as decisões certas em 2 anos, não digo que vai resolver o problema ambiental, porque não vai também. A gente também não pode ter essa ilusão. Mas se ele fizer acenos importantes, tem uma chance. O Trump tá tirando o pessoal do Acordo de Paris. O contraste vai ser muito grande. Não sei o que você pensa sobre isso, Sophie. A questão é que assim, vamos ser sinceros, e isso eu ouvi de gente de dentro do PT. O PT não tá nem aí pra pauta ambiental, para o PT a pauta ambiental é uma questão de propaganda. Sim. Uma questão de marketing, especialmente a nível internacional. Nem a nível nacional estão preocupados com isso. Agora, a questão é que, nesse caso, é uma questão de marketing a nível internacional. A questão vai ser o quanto que as duas coisas vão, o quanto que vai pesar. O quanto que vai pesar a pauta desenvolvimentista, que é uma coisa que o PT tem desde sempre e que, na minha humilde opinião, é uma ideologia que já está ultrapassada há décadas e já deveria ter sido abandonada, o quanto que vai pesar a questão da pauta internacional. Então, sim, é algo a se pensar. Não sei se vai ser suficiente para segurar aí o Alexandre Silveira e companhia, mas é algo que vai pesar aí. Eu sinceramente não acredito. Eu não acredito. Eu acho sinceramente, o Alexandre Silveira não é o problema, ele é um sintoma. O problema chama-se Casa Civil. Justo. Agora, vamos lembrar que todo esse marketing verde aí que o governo faz não segurou o governo de se juntar ao PEP Plus no meio da COP. Então, eu acho que não é o suficiente. Não é o suficiente. E voltando ao outro assunto lá, que é a questão da extrema esquerda, extrema direita e tudo mais, existe sim um extremo centro, e a gente sempre fala, né, que o pessoal de centro você é só para cair para a direita. O pessoal do extremo centro você só para cair para a extrema direita. Igualzinho. E, a galera que votou no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. Eles gostam da extrema-direita. Eles gostam. Exato. Gostam, às vezes, do Haddad, inclusive. Sim. E existe uma razão para isso. O centro, e ainda mais o extremo centro, ele tem uma característica de ser conservador. E quando eu falo conservador, eu não estou nem falando questão de costumes, etc. Conservador no sentido de quero que a sociedade continue do jeito que ela está, com cada um na posição em que está. Nesse sentido de conservador que eu falo. E quem é o lado aí do espectro político que balança o status quo? É a direita? Não é a direita. A direita é capitalista, a direita vai tentar manter as coisas do jeito que estão. É a esquerda. Então, esse centro não existe. Porque a hora que eles tiverem que escolher entre a esquerda, que pode tentar diminuir a desigualdade social, a esquerda, que pode tentar fazer, sei lá, uma reforma agrária, eles não vão aceitar isso de jeito nenhum. Vão cair para a direita 100% das vezes. E se tiverem que abandonar a democracia para isso, vão abandonar a democracia para isso. Enfim, é isso, Pedro. Ficamos por aqui.
porque esse corte deve estar gigante. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que ainda tem mais um corte.